Daniel capítulo 1. Nós vemos assim, nessa porção da Sagrada Escritura: no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sineá, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos, e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos anciãos deu-lhes novos nomes: a Daniel, o nome de Beltesazar; a Ananias, Sadraque; a Misael, Mesaque; e a Azarias, Abdenego. Daniel, contudo, assentou no seu coração não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o que acontecerá? O rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso lhes dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Até onde vai você nessa vida? Até onde você vai chegar? O que você vai alcançar no caminho que você está tomando?
O que você vai tocar pelo rumo que você está tomando? O que você vai ser daqui a 5 anos? Que conquista você terá para contar nos próximos 3 anos? Aonde você quer chegar? Não é fácil a gente acreditar, mas a Bíblia afirma que você pode ir mais longe que imagina. Repita comigo: eu posso ir mais longe que imagino. É esse o recado de Deus para você hoje. O recado é: você pode ir mais longe que imagina. Pastor Josué, é difícil ser mais honesto no mundo de tanta desonestidade. É difícil ser mais puro no mundo de tanta imoralidade. É difícil ser mais dedicado à família no mundo que tenta sugar o seu tempo, a sua atenção, que tenta sugar seu esforço o tempo inteiro. É difícil ter mais paz no mundo de violência, no mundo de loucura, no mundo de incertezas, no mundo de insegurança, no mundo de desemprego, no mundo de desrespeito. Mas, meus amados irmãos, no meio de tanta inveja, pessimismo, de tanta coisa ruim que esse mundo possa apresentar, eu quero te afirmar, e não é jargão, não é palavra decorada, quero te afirmar pela palavra de Deus, que se você sonha algo muito bom, se você não sonha, então você precisa sonhar, mas se você sonha algo muito bom, você pode ir mais longe ainda, e é sobre isso que esse texto fala. Esse texto conta a história de um momento em que o povo de Israel está distante de Deus. O povo de Israel não quer nada com Deus. O povo de Israel está sem temor nenhum a Deus. E Deus permite que Nabucodonosor cerque Judá, sua capital, que era Jerusalém. O povo de Deus tem um templo lá dentro, é o templo do Deus vivo. Mas os seus corações estão vazios. Eles não adentram o templo em culto ao Deus vivo com sinceridade. Nabucodonosor não somente cerca Jerusalém, como Deus permite que ele invada a cidade. Essa invasão trouxe muitos prejuízos. Essa invasão significou uma tragédia para a cidade. A destruição da cidade significou entrar dentro do templo de Deus, o lugar onde Deus se manifestava de maneira esplêndida. O único templo verdadeiro da história onde Deus habitava era aquele. Aqui, quando a gente sai, Deus vai com a gente, só ficam as paredes. Naquele templo, a glória de Deus permanecia. Meus amados irmãos, Nabucodonosor invade o templo, pega os jarros de ouro do templo, faz sabe o que? Bota tudo na mochila, leva para a Babilônia e pega os utensílios do templo de Deus e coloca para servirem aos deuses pagãos. Alguns deuses que exigiam orgias, imoralidades nos cultos que eram feitos. Alguns deuses que se manifestavam de forma diabólica nos cultos, e os utensílios consagrados ao Deus vivo foram levados para lá. Uma afronta. Mas, meus irmãos, Nabucodonosor fez mais uma coisa. Ele disse: peguem alguns jovens da classe alta, jovens bonitos, jovens de boa aparência, jovens que estejam estudando nos melhores colégios de Jerusalém, jovens que tenham uma bagagem cultural, traga para cá. Por que isso? Porque a Babilônia, quando entrava num país, eles, ao dominar aquele país, eles pegavam
os filhos dos nobres e traziam, porque esses filhos tinham condições e cultura para amanhã se rebelar contra a Babilônia. Então pegavam esses filhos e levavam para a Babilônia, chegava lá, colocava essas pessoas numa faculdade babilônica. Eles aprendiam o jeito babilônico, a cultura babilônica, a letra babilônica, a música babilônica, a cultura babilônica. Eles se tornavam babilônicos. E agora aqueles que poderiam empreender uma revolução se tornam defensores da Babilônia. Era uma estratégia. Mas os jovens que são levados estão indo obrigados. Eles são prisioneiros. Eles não sabem os planos para eles. Eles estão indo como escravos. Eles estão indo acorrentados. Eles estão indo presos para a Babilônia. Mas lá na Babilônia, um grupo de 4 rapazes, tementes a Deus, eles têm um monte de oferendas a eles, e eles decidem não se contaminar com aquelas macumbarias que estão diante deles. Eles decidem se alimentar de coisas naturais, de não participar da mesa dos rituais. Eles decidem não se envolver com aquilo que desagradava a Deus. E diz a Bíblia que esses rapazes foram tidos como 10 vezes mais cultos do que todos os outros jovens sábios e magos que foram levados para a Babilônia. E eles assumiram posições de destaque, mas um deles, Daniel, veio a se tornar um dos 3 e depois o principal príncipe da Babilônia. Um deles veio a se tornar um homem de relevância nacional, alguém que foi tirado de sua casa, um belo dia, se tornou a pessoa mais importante do reino, depois do rei. Estamos diante de alguém que foi muito mais longe do que imaginava. Estamos diante de alguém que, quando estava sendo levado, puxado, vem para cá, vamos para a Babilônia, imaginou que seria morto, ou no máximo ia quebrar pedra a vida inteira, ou fazer tijolo a vida inteira, ia pegar no pesado, mas se tornou uma expressão de sucesso em meio a uma terra estranha. Por isso hoje, com base na vida de Daniel, eu quero responder: como você pode ir mais longe esse ano? Quem quer ir mais longe esse ano? Levanta a mão aí. Amém? Primeira coisa, como podemos ir mais longe esse ano? Primeiro, decida não se render ao caminho comprovadamente fracassado que o mundo propõe. Irmãos, o mundo oferece tanta coisa. É a cervejinha na piscina com os amigos, é uma festa de casamento que depois todo mundo canta uma música e diz assim: It's raining man, ou seja, está chovendo homem. Uma música do movimento gay, e muito crente está lá, adorando ao diabo e não sabe. É nesse mundo que nós temos uma filosofia do tipo: a fila anda. Deu certo não, irmão? Fila anda. Ah, essa amizade aqui, não luta por ela não, a fila anda. Esse casamento, a fila anda. Esse pai e essa mãe, a fila anda, até de pai e mãe. As pessoas agora querem escolher que pai e que mãe vão ter. Irmão, é pai e mãe que define quem vem ao mundo, não é você que define quem vai ser pai e mãe não. E a Bíblia diz para honrar o pai e a mãe que você tem. Com esse jeito, com esses problemas, mas muitos estão deletando, fazem de suas casas apenas um hotel, vão lá, tomam um banho e saem. Quando a mãe pergunta, vai aonde? Não te interessa. Um filho que fala isso pode não voltar para casa, porque a Bíblia diz que quem não honra pai e mãe vai ter o seu dia abreviado.
Meus amados irmãos, o povo de Israel perdeu o temor a Deus, se entregou à idolatria, se entregou ao pecado, mas Daniel não. Daniel ficou agarrado com Deus, Daniel ficou firme com Deus. Quando chegou na Babilônia, ninguém conhecia ele, ambiente favorável. Olha, eu não quis vir para cá, mas já que eu estou aqui, estou me oferecendo agora as iguarias do rei, o vinho do rei, vou tomar umas bicadas do vinho do rei aí, amor. Vou aproveitar. Daniel não quis entrar no sistema que o mundo oferecia. Daniel não quis um namoro como o mundo oferece, não quis negócios como o mundo oferece, não quis amizades como o mundo faz, onde você só vale se você fizer o que o outro quer, se você tiver dinheiro. Se a pessoa não está com essa grana, não está com essa possibilidade, é descartada, e você talvez esteja fazendo igual. Daniel falou: eu não vou entrar no sistema não. Daniel era que nem peixe de água salgada, né? Interessante, o peixe na água salgada, nada, aquela água salgada, aí você vai e pesca o peixe, vai preparar. Quando você vai fazer o peixe para comer, você tem que botar o que nele? Mas calma aí, ele estava no meio da água salgada o tempo inteiro, e quando eu vou preparar, eu tenho que botar o que nele? Sabe por quê? Porque o peixe consegue passar pelas águas salgadas, sem deixar que o sal adentre sua vida. Nós temos que ser que nem um peixe da água salgada, irmão. Nós estamos no mundo nadando aí, dando braçada para tentar chegar às ilhas de vitória, mas não podemos deixar o sal do pecado, o sal da mesmice, o sal da sem-vergonhice, o sal da imoralidade, o sal da idolatria, o sal da desesperança, o sal do pessimismo, o sal da agonia, o sal da falta de respeito ao idoso, o sal do desrespeito a uma mulher grávida, a uma criança. Um dia desse estava no futebol, aí um cara falou uma coisa para o outro lá, aí o que estava nervosinho, mas falou um monte de palavrão, cheio de criança lá. Eu falei: ô rapaz, as crianças ali, cara, lá no futebol eles me respeitam, me chamam de pastor lá. Fala, pastor, vai, joga, tem nem nome lá, é pastor. Eu falei: cara, as crianças aí, irmãos, nós não podemos seguir o sistema do mundo. Você está aqui para afrontar esse sistema e dizer para o mundo o que é viver com Deus, o que é viver de forma honesta, de forma íntegra, pura, bonita, valorizando a família. Daniel decidiu não seguir o caminho comprovadamente fracassado. Meu filho na escola teve que ouvir um professor falar assim: ainda tem aí um pessoal, né, que acredita aí nessas histórias de Noé, de Moisés. Uma escola católica, e um professor afrontando um texto bíblico, numa escola católica. Diz respeito. Esse professor, se tivesse honestidade, pedir as contas, vai dar aula onde ele quiser. Como é que ele fala isso numa escola católica? Não pode, porque a Bíblia da Igreja Católica tem a mesma história da Bíblia que a gente usa, é a mesma Bíblia. A diferença é que na Bíblia Católica tem alguns livros a mais que foram inseridos depois por um decreto papal, são chamados livros apócrifos. Essa é a diferença. Os outros livros são os mesmos, com os mesmos dizeres. Irmãos, tudo conspira contra. Se você falar que você discorda de alguma coisa hoje, na área da sexualidade, vão dizer para você o quê? Você é preconceituoso, você é isso, você é aquilo. Irmãos queridos, precisamos ter muito respeito, mas precisamos saber que não podemos nos render ao caminho comprovadamente fracassado. É esse mundo aí que está colocando os jovens cada vez mais drogados. Naquelas manifestações que tivemos aí, quando teve o aumento
da passagem e tudo, eu fui com meu filho para a manifestação, nós dois. Cheguei lá, encontrei um cara na manifestação, aqui na Barra, a plaquinha, eu quero maconha. Pô, é duro, não é duro? A gente falando de evitar corrupção, de evitar a maldade, o desrespeito. Quero maconha. Rapaz, é triste demais. É um mundo em que as pessoas querem se expressar por coisas que comprovadamente estão destruindo a família. A maconha não destrói não, pastor. Ainda tem gente que fala assim, não, a maconha não é pior do que uma bebida alcoólica não. Ah, não é não, né? Eu não sei o que é pior, eu sei que eu já vi um pai matar o próprio filho por causa da maconha. Eu já vi. Por causa da maconha. O filho começou a vender tudo. Chegou um dia, ele foi pegar um objeto lá, o pai falou assim, hoje você não vai levar nada não. Eu vou levar, não vai levar. Brigaram. E na briga o filho levou a pior, e o pai matou o próprio filho. Por causa desse negocinho besta aí, que tem um monte de, até ex-presidente, de palhaçada, falando, vamos liberar a maconha. Irmãos, nesse ano, por favor, não siga o ritmo do mundo, tenha personalidade, saiba respeitar as pessoas, mas tenha opinião, tenha posicionamento, aprenda a discordar com amor, com generosidade. Se a pessoa quer briga, você para de discutir, então eu não vou conversar, eu estava dando minha opinião, mas por favor, vamos nos posicionar, porque o preço do pecado é muito alto. Tem muita moça aí que não casou ainda, porque todo homem que vai até você passa a mão em você. Você vai continuar nesse sistema? Você está com quantos anos? Ah, pastor, estou com 30 e poucos anos, e eu estou preocupado porque eu não casei ainda. Pois é, quantos passaram a mão? Se você quer a vontade de Deus, minha filha querida, esse ano, você vai dizer para o Zé Ruela que está do teu lado, que está querendo passar a mão em você, para trás Satanás. Esse ano não. Esse ano, marido que está gritando com a mulher, opa, mulher que está gritando com o marido, filho que está gritando com o pai. Ah, mas no mundo é normal, todo mundo grita todo mundo. Esse ano não. Se você quer ir mais longe, não siga o modelo comprovadamente fracassado. Filho, baixa a orelha quando o pai fala. Filha, baixa a orelha quando a mãe fala. Quando a mãe fala, filha, lava a louça para mim do almoço, ela fala, sim senhora. É assim, ah pastor, vem com papo retrógrado não vem com papo retrógrado não, vem com princípios de autoridade, porque é isso que você vai querer do seu filho, autoridade, respeito, para você educar seu filho no caminho certo. Esse ano, nós temos que mudar a história, não podemos seguir os conceitos do mundo. Segundo lugar, se você quer ir mais longe esse ano, não deixe as amarguras da vida destruírem o poder de ação do seu coração. Não deixe as amarguras da vida destruírem o poder de reação e ação do seu coração. Queridos, Daniel tinha todos os motivos para estar choramingando, sim ou não? Um rapaz de 17 anos, os caras entram na casa dele, arrombam a porta e falam, vem com a gente. Minha mãe, meu pai, mãe, pai, o caramba. Você pega lá em Crônicas 36, você vai ver o que aconteceu nessa invasão: estupro, pessoas mortas, pais mortos. Um monte desses meninos aqui viram os pais mortos na frente deles. O templo que eles adoravam a Deus, os caras chegaram, meteram fogo na porta, quebraram um monte de coisa, pegaram os objetos e roubaram. Tomaram cachaça no copo que era usado pelo sacerdote na hora dos seus atos proféticos.
desrespeito total, gente morta, humilhação, violência, crime. Agora ele chega na Babilônia, e aí Nabucodonosor fala assim: pega os meninos e bota na faculdade, eles vão estudar toda a teoria, toda a cultura babilônica. Esse cara podia falar assim: eu vou estudar porcaria nenhuma, eu tenho que dar um jeito de fugir desse lugar, eu tenho que dar um jeito de envenenar esses caras. Mas diz a Bíblia que Daniel, quando 3 anos depois foi levado até Nabucodonosor, chegou lá, começou a fazer pergunta para ele, tirou o primeiro lugar, campeão. The number one. Ah, garoto. Primeiro colocado no vestibular, Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Os 4. Como é que é mesmo? 01, 02, 03, 04. De todos foram levados, de todas as nações, naquela faculdade babilônica de formação de funcionários públicos de várias nações, os melhores qualificados, os jovens que perderam seus pais, que viram suas irmãs violentadas, que viram os referenciais de sua fé sendo destruídos, que foram arrancados do seio de suas casas. Eles não deixaram o coração azedar. Como é que está teu coração, meu irmão? Teu coração está azedo? Tudo que encostar num coração azedo vai azedar. Não é assim, irmão? Uma laranja podre num saco não vai apodrecendo tudo, meu irmão? Tem uma boa notícia para você: você não vai morrer de câncer causado por traumas e decepções, se hoje você decidir em 2015 ter um coração sem o azedar da vida. Irmão, muita gente já tentou ou conseguiu me magoar, mas uma coisa eu aprendi: ninguém merece a minha mágoa. Porque se o cara é bom, ele merece perdão. Se o cara é ruim, Deus manda perdoar a si mesmo. Se o cara é bom, ele merece segunda chance. Se o cara é ruim, lembrar dele todo dia, pior ainda. Como é que está teu coração? Pastor, você fala isso que você não foi ignorada por um marido. Pastor, você fala isso porque a sua esposa não te evita o ano inteiro. Você fala isso, pastor, porque o seu filho não falou para você o que o meu filho falou para mim. Você fala isso, pastor, porque você não sabe a decepção que eu tive com o meu líder de célula. Pastor, você fala isso porque você não sabe que eu era uma pessoa rica, cheia do dinheiro, e hoje eu estou duro que nem um coco, todo endividado, minha vida está uma miséria danada, e tudo porque um parente meu me roubou. Aí você fala agora, para eu não azedar o coração, muito bonito o senhor falar isso, pastor, muito bonito, mas isso é teoria, pastor. Querido, Daniel decidiu não viver de suas frustrações. Daniel decidiu não viver de suas perdas. Você precisa aprender a lidar com suas perdas, senão você vai perder o resto. Tem mulher perdendo o marido porque um dia perdeu a mãe. A sua mãe morreu, mas o que a sua mãe desejava para você é que você amasse seu marido e vivesse bem com seu marido. Não perca o seu marido chorando todo dia. Já tem 10 anos que sua mãe morreu. Não é justo com você, não é justo com a sua mãe que morreu, você perder a sua vida e arrancar a vida da sua família. Esse ano você pode ir muito mais longe, se você não deixar o coração azedar, irmão. Interessante uma coisa, Daniel foi levado para a Babilônia, e quando ele foi pedir para a autoridade lá, para não comer aquelas coisas lá que eram oferecidas para o rei, ele pediu para ele somente? Não, ele pediu para ele e para os amigos,
E você vai ver que o tempo inteiro na história eles estão juntos. Daniel aprendeu a fazer amizades no meio das perdas. Daniel aprendeu a fazer amigos mais chegados que irmãos no meio das desilusões. Querido, você precisa ter amigos, amigas, gente próxima, gente que você abre o coração, que você não fica medindo as palavras. Uma vez eu estava conversando com a psicóloga, e aquela irmã psicóloga, ela falava contigo assim, Eu me sentia no divã. Tudo que eu falava parecia que ela estava me analisando. Eu falei, meu Deus do céu, qual a conclusão que ela já chegou agora? Já sou louco ou não? Eu falando e ela, E eu já sem saber como falar. Você já fica desconcertada, né? Querido, nós precisamos superar todas as nossas tragédias e parar de ficar analisando pessoas o tempo inteiro, e parar também de evitar pessoas o tempo inteiro. Nós precisamos estar diante de pessoas que nós podemos ser nós mesmos, e nós podemos falar as coisas, até besteira, para que aquela pessoa diga assim, falou besteira, hein? E a gente possa se disciplinar para não falar de novo. Que nesse ano, você não apenas decida não viver segundo esse rumo do mundo, esse rumo fracassado, que você não deixe as amarguras da vida destruírem seu poder de ação. O seu coração pode ir muito mais longe do que você imagina. A Bíblia diz, sobre todas as coisas guarda o teu, porque dele procedem as entradas da vida. Você pode perder tudo na vida, mas se você não perder o coração, você dá a volta por cima com Deus. O cara perdeu a família, o cara perdeu a paz. Aquele hino tão cantado, se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer. Esse hino tão lindo é de um homem que tinha acabado de perder a sua família. Ele começa a cantar, se a dor mais forte, se a perda mais cruel chegar à minha vida, eu continuo dizendo, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Quem escreveu essa canção não tinha acabado de ganhar um carro 0 km, não tinha acabado de ganhar uma herança de 10 milhões de dólares, tinha acabado de perder sua família. Meus queridos irmãos, você tem um Deus que pode tudo, não se esqueça. Você tem um Deus que reverte tudo, não se esqueça. Você tem um Deus que faz a sua tragédia um trampolim para um salto de conquista, não esqueça. Você tem um Deus que pega a sua maior dor e transforma na sua maior força, para que você possa chegar aonde Deus planejou para você. Terceiro lugar, se você quer ir mais longe esse ano, decida ser uma pessoa perseverante. Muita gente começa projeto um dia 1º, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou, pastor, Natal eu peguei firme, porque agora eu vou ficar esbelto. Aí ele segura as pontas, dia 1º vai devagar, dia 2 ele olha a rabanada que sobrou, ele fala, aleluia, é o devorador me tentando. Aí, lá pelo dia 3, ele vai até uma casa, dá um bom, feliz 2015 para um amigo. Quando ele chega lá, a pessoa fala assim, sobrou um pedaço de torta de bacalhau, não quer um pedaço? Ele fala,
Só um pedacinho. Mas a irmã é generosa, ela traz aquele pedaço, ele come, e aí ele fala: já que eu comi bacalhau, não vou deixar de tomar uma Coca-Cola. E aí ele acaba, e a irmã fala assim: olha aqui, eu estou aí com um pudim de leite condensado, um mousse de maracujá, estou também com manjar dos deuses. Você quer que me falaram que você está fazendo dieta? Ele fala: pois é, mas eu não posso fazer nenhuma rejeição hoje à irmã. A irmã é muito importante para mim, mas eu vou comer só um pouquinho de cada um. Aí pronto, ele um dia passou do limite, que ele faz? Pé na jaca. Não é assim, irmãos? O cara fala: não vou mais fumar. Não sei se tem alguém aqui que fuma ainda. Eu não vou mais fumar. Aí ele fica dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, 5, dia 15, dia 20, não sei o que lá, ele está lá. Aí ele vê um cheirinho assim, aquela caatinga fedorenta e tal. Aí ele vai, fala: pô, mas que caatinga gostosa. Eu quero catingar. Aí ele vai e dá um trago. Aí ele fuma um cigarro. Aí o que ele faz? Ele estava 20 dias sem fumar. O que ele faz? Agora eu já fumei. Me dá logo 2 maços aí. Me dá logo um engradado, né? Querido, caiu no cigarro? Pega aquele cigarro, aquela guimba, bota ali, cospe em cima dela, fala: miserável, vai para o inferno. Xinga ela, pede para Deus para ter raiva dela. Recomeça a história, refaz a aliança, refaz o projeto, não se entrega. Aí esse ano eu vou reconquistar minha família. Pastor, eu vou. Aí dia 1º, I love you. Segundo dia, G-time. Terceiro dia, eu te amo, passei meio nordestino. Aí no 4º dia, a mulher faz um negócio que ele não gosta. Ele fala: tá vendo aí? Não adianta tentar te amar não, você é difícil demais. Aí o que ele faz? Sai de casa, vai jogar futebol com os amigos. Chega lá, os amigos oferecem cerveja. Aí ele toma uma cerveja. Para quê? Volta para casa, pianinho. Não está bom para conversar hoje, amanhã conversa de novo. Não está legal hoje, espera passar aquela maré, aquela sombra de dúvida sobre o amor. Espera passar, depois vocês vão reconstruir novamente a história. Não desista, persevere no que é certo. O que é certo atrai a bênção de Deus, o que é errado atrai a vocação do inferno. Persevere, irmão. Esse ano eu vou ganhar dinheiro, vou fazer um negócio aqui. Aí ele monta um negócio. Primeiro problema: acho que não vai dar certo não. Primeira venda que não acontece: acho que não vai dar não. Irmão, se você quer que dê certo, você tem que pegar um produto, oferecer para 25 pessoas para vender para um. 25 por um. Alguns produtos é 15 por um. Você tem que estudar mais. Você tem que entender de venda. Tem produto que você vai oferecer para 15 para vender um. Tem produto que é 25 para um. E se a coisa é muito cara, tem que oferecer para 100 para poder vender um. Mas quando vende, a comissão é gorda, é boa. Só que tem gente que aposta nisso e esquece que tem que comer enquanto isso. Então, irmão, vai vender sanduíche natural na praia no verão, para garantir o arroz com feijão, e vai tentando vender esse negócio carão aí, mas vai garantindo o arroz com feijão do dia a dia, vendendo picolé, vendendo sanduíche natural. Dá o teu jeito, mas não bota todas as fichas num lugar perigoso. Queridos irmãos, José do Egito foi levado para lá injustamente, prosperou na casa de Potifar, começou a ter uma condição de vida melhor. Um belo dia, a mulher de Potifar ficou afim dele, falou: rapaz, menino gostosão, malhado, sarado, menino bonitão, Potifar está ficando esquisito, barrigudo. Eu quero esse menino aí.
ela vai, seduz José, José foge, ela fica com raiva. Mulher com raiva é um perigo para a saúde, o Ministério da Saúde adverte. Ela fica irada, o que ela faz? Ela bota José na cadeia, ele vai para a cadeia. Quando ele chegou lá, o que ele fez? Desistiu da vida? Não, estou na cadeia, estava numa boa, depois de ser um escravo, não tem jeito. Ô carcereiro, tem uma vassoura aí, um pano, porque já que eu vou ter que ficar aqui, eu vou limpar esse lugar. Em pouco tempo, ele era o chefe da prisão. Em pouco tempo, ele era o responsável por tudo naquela prisão. Mas um dia, ele se tornou o governador do Egito, a maior nação da história. Meu querido, perseverança. Essa igreja é uma história de perseverança. Essa igreja foi motivo de muito riso para muita gente. Foi motivo de piada para muita gente. Foi motivo de insegurança. Uma pessoa me falou essa semana agora: rapaz, eu não conseguia imaginar 1% do que aconteceu nessa igreja. Naquele momento que você estava no início, você falava as coisas. Eu falei assim: eu sei que você pensava. Ele falou: o quê? Você me via falando, parecia um cara de 30 anos jogando no Madureira e dizendo: ainda vou jogar no Real Madrid. Mas era isso mesmo. Era um cara de 30 anos, já não está mais no início da carreira, jogando num time pequeno e dizendo: eu vou jogar no melhor time do mundo. Pode ser mentira para todo mundo, mas na vida dessa igreja foi verdade. A igreja da improbabilidade, a igreja sem recurso, a igreja da escolinha, a igreja das pessoas carentes, a igreja que não tinha recurso, a igreja das crianças sujas no chão, porque não tinha uma salinha limpa, a igreja que catava latinha. E veio um servo do Senhor aqui: ô filho, você tá bom? Ô bonitão, você vai ter que descer agora, tá? Ali a mamãe ali, ó, vem cá, feliz ano novo para você. Aqui, ó, mamãe. Aí, ele gostou daqui, ó, vai lá. Eita, ele gostou de mim. Tadinho, deixa aí, se ele quiser ficar aí. Gente, é muito importante entendermos isso. Perseverança. Mas agora eu quero dizer a última coisa. Se você quer ir mais longe esse ano, para terminar, decida ser fiel a Deus, a despeito das ofertas do mundo. Versículo 8, nós temos um Daniel firme dizendo: eu não vou me contaminar. Pastor, eu quero ser fiel a Deus esse ano, porque eu acredito que um fiel vai prosperar, vai avançar, vai ganhar mais, vai ter mais, vai passar mais, vai doar mais, vai empreender mais, vai ter mais amor em casa, vai ter mais paz. Mas como ser fiel? Primeira coisa que você precisa saber é que para ser fiel você tem que ter discernimento. Por que que Daniel não comeu daquela comida do rei? Sabe por quê? Porque aquela comida, ela era oferecida aos deuses pagãos. Ela era uma comida sacrificada aos demônios. E Daniel disse: eu não quero participar de coisa demoníaca. Você tem discernimento para entender o que está por detrás das coisas. Quando a gente fala de sexo fora do casamento, é uma maldição, a igreja fica proibindo. Não, você tem que entender por que a igreja fala isso. O que está por detrás de relacionamentos sexuais feitos sem ser o marido e a esposa? Olha para a sua vida, olha para a história das pessoas ao seu redor e você vai saber que um pedaço do coração é levado, que o casamento fica difícil de dar certo quando entra uma terceira pessoa. Você vai ver que a igreja não está sendo nem um pouco quadrada, não, está sendo inteligente. Discernimento. Segunda coisa que tem que ter atitude firme. Querido,
Fidelidade a Deus não é uma coisa que você decide na hora do problema ou da tentação. Fidelidade a Deus é uma coisa que você decide quando você não está sendo tentado ainda. Fidelidade a Deus, quando eu estava lá na faculdade, estudando na PUC, fazendo informática na PUC, e tinha aquelas festinhas, e aquela mulherada linda de morrer, e aquele negócio todo, e tal, e pá, eu tinha tomado a decisão em casa, que eu não ia me sujar nas boates. Eu não tomei uma decisão na hora ali, eu não tomei uma decisão na hora que aquelas meninas mais lindas da faculdade vieram com um convitezinho, e para seduzir a rapaziada a comprar o convite, falava, uns gatos igual vocês não pode faltar, e a gente, chega lá nem vai ver a gente, que nem quando minha mãe me levava para comprar roupa, e a menina queria vender, né, que ela ganhava comissão, e ela falava, não, ficou linda em você, eu comprava na hora, né, a gente sempre se ilude na hora, né? Ficou feio, mas queria vender, meus amados irmãos, aqui está o ponto. Você quer ser firme, decidindo na hora? Não, você tem que ser firme por um absoluto, por uma definição de vida. Isso não serve para mim. Quer um outro absoluto? Na minha vida não existe a palavra divórcio. Eu não converso sobre essa palavra. Eu e Bianca nunca cogitamos essa palavra. A gente não faz ameaça nessa palavra, a gente discutiu o problema, a gente ficou chateado um com o outro em alguma coisa, mas como o divórcio não é uma possibilidade, nós vamos ter que nos acertar, então é melhor acertar logo, é melhor não ficar adiando não, que pode piorar. São absolutos, você tem que ser firme, quando uma tentação vem, tem uma mulher lá do meu trabalho, pastor, ela falou um dia desse para mim, que eu sou bonitão. E você falou o quê? Eu fiquei quieto. Então você pode aguardar, que amanhã ela vai falar que você é gostosão. Depois ela vai falar que a sua mulher é uma mulher de sorte. Você quer ouvir besteira para criar um castelo no coração? Você vai ouvir. Agora, se no primeiro momento que um homem casado recebe uma cantada, com a mulher casada recebe uma cantada, dissesse assim, eu acho que você está passando um pouco, hein? Eu acho que você está brincando um pouco além da conta, não está não? Com um jeitinho, mas falando assim, a pessoa já saberia, opa, pisei em terreno minado, vai explodir comigo daqui a pouco. Você tem que ser firme. Você tem que ser muito firme. O cara está querendo fazer uma desonestidade no trabalho, você fica conversando fiado, na hora que der errado, você vai entrar junto. Você fala, meu irmão, que vocês querem fazer problema de vocês aí, que eu não sou dono do mundo não, agora eu não estou dentro não. Vocês querem fazer aí problema de vocês, se o patrão pegar, eu estou fora. Não, mas, meu irmão, eu estou fora. Estou nessa não. Atitude firme. Você tem que ter posicionamentos claros sobre qualquer assunto que envolve o seu caráter e a sua vida com Deus. Terceiro lugar, ser fiel envolve correr risco. Daniel virou para ele e falou assim, vem cá, não dá para o senhor, em vez de dar isso para a gente, dar uma outra comida não? Se o cara ficasse chateado, se resolvesse dar uma coça neles, se resolvesse prender, se resolvesse matar, quem são vocês? Chegaram agora seus vermes e querem agora interferir na ordem de Nabucodonosor? Querido, se você quer ser fiel, você vai correr risco. Vai correr risco de perder um relacionamento, perder uma amizade, perder um emprego. Mas quem quer ser fiel, tem que ser fiel. Tem que fazer o que é certo. Não dá para negociar. Não tem como negociar. Em quarto lugar, para ser fiel, tem que ter versatilidade. Como assim, pastor? Você já imaginou se quando o camarada vem com aquelas comidas do rei, para ele, fala assim, vocês vão comer agora aqui o vinho do rei e a comida do rei, ele falasse assim,
Eu não como carne do rei e vinho do rei. Eu sou crente e membro da IBC. Mas foi o rei que mandou, azar o dele. O que aconteceria? Morte. 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 Nada menos que a morte. Ele chegou para o camarada, lá para o soldado, e falou assim: ô amigão, você está sabendo aí que fizeram um estudo de que beterraba com brócolis é bonzão para a saúde? Ele falou: é mesmo? Pô, falaram que é muito melhor do que essas carnes aí, essas picanhas aí. Sério? Sério? Eu vi uma reportagem lá na Globosat. Aqui, tu não quer fazer uma experiência não? Como assim? Eu e meus 3 amigos aqui, durante 10 dias a gente vai comer beterraba, brócolis, batata, cenoura. Aí você compara a gente com os outros para ver quem ficou melhor. Você tem noção se a reportagem é correta mesmo. Faz um teste. Rapaz, só 10 dias, cara, você não tem nada a perder, 10 dias. Tá bom. Versatilidade. Versatilidade. A nossa igreja, ela recebeu alguns benefícios de pessoas improváveis. A nossa igreja recebeu umas facilitações de algumas coisas assim, que se a pessoa fosse cobrar da gente, nós teríamos ao longo do tempo pago talvez 500 mil reais. Pessoas que praticamente não ajudam ninguém, ajudaram a gente. Eu tenho algumas histórias para contar, mas não posso contar porque vocês conhecem as pessoas, eles estão por aí na barra. Mas é o respeito à pessoa, é o carinho. É o cara falar um palavrão na minha sala, como uma vez um cara entrou na minha sala, ele falou uns 30 palavrões. Não, porque lá o vocabulário dele é chulo. E eu conversei com ele normalmente, com todo amor. Depois que ele amansou, falei: rapaz, mas você falou palavrão hoje, hein? Aí depois que ele já tinha amansado, ele falou: ô pastor, foi mal aí, hein? Falei: cara, tem que mudar isso aí. No Natal, ele não é da nossa igreja não, mas no Natal ele me ligou: estou te ligando para dizer Feliz Natal, você é um amigo que eu tenho, eu te assisto toda semana na televisão. Falei: pois é, cara, mas tem uma cadeira lá, rapaz, que eu não deixo ninguém sentar. Os caras querem sentar. Eu falei: não, essa é do fulano, não posso falar o nome dele não, tem gente que conhece ele. Falei: então tu está me deixando mal lá com o pessoal, cara, que fica a cadeira vazia, todo mundo quer sentar na cadeira. Eu falei: que é tua. Eu tenho fé que aquele cara brigão, cheio de palavrão na boca, um dia vai estar aqui nesse lugar louvando a Deus. Eu jogo bola e tem churrasco todo mês, e no churrasco a galera toma cerveja. Mas Jesus falou que a gente não veio para gente que só toma suco de tomate. É lá que nós temos que estar mesmo. Eles tomam cerveja, eu tomo a Coca-Cola. No final, galera, vamos fazer oração aqui, independente do seu credo aí, e todo mundo dá a mão, e a gente ora, e eu dou uma palavra, e eu profetizo da vida deles. E quando eu não faço, ou eu não vou num dia que tem aniversariante, eles falam comigo assim: no dia do meu aniversário você não vem, hein? Irmãos, versatilidade. Pastor, o meio que eu trabalho tudo é corrupção. Querido, você não vai entrar na corrupção, mas você também não precisa chegar para o cara e falar assim: rapaz, você é um bandido. Não, o sistema é corrompido, filho. Acima dele tem mais 5 corruptos, e o último mora lá em Brasília. Então não adianta você xingar todo mundo de corrupto, filho. Você chega e fala: ô querido, poxa, não dá para mim, cara. Pô, cara, ó,
eu te respeito, assim, mas a minha consciência não dá, cara. Sinto uma dor, sabe? Depois fico mal, rapaz. Eu nem durmo depois. Entendeu? Eu te respeito, seu jeito de ser, assim, mas, pô, me entenda, cara. Para mim não dá. Versatilidade. Para terminar, para ser fiel, você tem que crer que Deus vai recompensar. Para ser fiel, você tem que crer. O fiel é recompensado. Quer uma prova disso? Dá uma olhada no versículo 21. Diz assim: e Daniel serviu até o 1º ano do rei Ciro. Nabucodonosor foi arrancado do poder. Daniel continuou no poder. Daniel foi maior do que seu reino. Daniel foi além de seu reino. Daniel foi além de sua geração. O homem fiel, que um dia por sua fidelidade foi jogado numa cova de leões, foi honrado até o fim. Quero terminar antes agora de um ato profético que nós vamos fazer, dizendo para você quer ir mais longe? Decida não seguir o rumo do mundo. Quer ir mais longe? Decida agora ter fidelidade a Deus. Você quer ir mais longe? Por favor, persevere esse ano. Você quer ir mais longe? Siga os princípios de Daniel em sua palavra. Que Deus te dê a convicção agora. Esse ano, pastor, eu vou mais longe. Eu vou ser mais fiel que toda a vida eu imaginei ser. E Deus vai honrar. Pode cair o cara que me prejudica, o cara que me persegue, mas eu vou até o 1º ano do rei Ciro. Os que perseguiam Daniel, ele foi muito perseguido. 120 presidentes, todos foram mortos. E Daniel entrou numa nova fase do reino pela sua fidelidade. Que Deus nos abençoe. Todo o povo de Deus diga...